Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando disciplinas de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar sobre mecanismos de proteção. Seria a terceira parte da aula de redes e internet, na qual no primeiro você entendeu o princípio da segurança da informação, na segunda parte você entendeu quais são as ameaças, que podem ser as pragas digitais e os ataques, e agora você vai entender quais são as ferramentas, quais são as soluções que permitem que você esteja seguro, tudo bem? Bom, mecanismo de proteção, primeiramente, ele pode ser tanto físico, quanto software. E normalmente, quando se trata de questões para concurso público, ele vai perguntar sobre soluções tecnológicas, soluções lógicas. Então ele não vai perguntar sobre portas, ele não vai perguntar sobre questões de travas, ele vai perguntar sobre firewall, ele vai perguntar para ti também sobre antivírus, sobre scanner, sobre DMZ, sobre IDS, sobre anti-spam. Então percebam, gente, que ele vai tratar a solução, a solução, e ele não vai te perguntar o seguinte, quais são as soluções que permitem nos proteger? Ele também vai te induzir ao erro, principalmente bancas pesadas, tais como FCC, ESAF, CESP, FGV. Mas como seria isso? Ele te dá o conceito, por exemplo, de DMZ e fala que é um firewall, ou ele pode fazer o vice-versa, Ele dá um conceito de firewall e falar que é antivírus. Por isso é importantíssimo que vocês aprendam, não é só decorar. Por que eu falo isso, gente? Porque são muitos nomes e essa nomenclatura é algo diferente para ti. Porque normalmente você pode perceber que são todas nomenclaturas com a língua inglesa ou abreviações. Então, se você não aprender, gente, realmente fica muito difícil. Lógico que nós iremos passar macetes para facilitar a tua vida. A primeira ferramenta que nós iremos abordar é sobre antivírus, Muitas pessoas confundem antivírus com firewall. Então é importante e necessário que você compreenda o que é um antivírus. O antivírus não é somente para vírus, Preste muita atenção, porque lá na aula de segurança da informação a gente aprendeu sobre o worm. E o worm nós sabemos que não é vírus, ele é um verme, ele é uma praga digital. Então, o que você precisa saber na hora da sua prova? Deixa eu pegar um canetão aqui. Então, percebam só, o antivírus, como eu falei para vocês, ele vai pegar pragas digitais. E qual que são as palavras-chave para você entender que aquilo é um antivírus? O antivírus é uma ferramenta que detecta, evita e atua na neutralização e remoção de programas mal intencionados. Então, se a banca te induzir ao erro, falar que ele vai bloquear somente vírus, falso. Olha a palavrinha-chave, somente. Agora, se ele fala, é possível bloquear vírus e vermes ou pragas digitais, aí tudo bem, porque você percebe, somente ele fala que ele só serve para vírus. E o antivírus bloqueia também pragas digitais. Então aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de pragas digitais, as mais cobradas em concurso público, que são os vírus, são os cavalos de Troia, o worm que eu acabei de citar para vocês, adware, que são aquelas propagandas, e spyware. Tudo bem? Então percebam, gente, se falar sobre antivírus, Se falar sobre antivírus, ele bloqueia programas mal intencionados, e não é somente vírus, pode ser também vermes e pragas digitais. Bom, a segunda coisa que você precisa entender é que o antivírus, existem dois. Existem softwares que são freeware, E nós já vimos isso na aula de sistemas, que freeware é um tipo de licença que você não precisa arcar financeiramente, você tem o seu uso gratuito, e nós temos softwares proprietários, O que seria um software proprietário? Aquele que você tem que pagar financeiramente. E existe antivírus, por exemplo, o Avast, que ele é gratuito, e o Avast, que ele é pago. Então, percebam,
ele vai te induzir ao erro, falar que os antivírus são todos pagos. Falso. Agora, logicamente, que o antivírus pago é 1000 vezes melhor que o antivírus gratuito. É só você usar o raciocínio lógico. Plano de saúde. Ah, eu não tenho plano de saúde. Claro que você tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E você tem, vamos pegar o concorrente aí, um plano privado. A demora que você vai ser atendido no público não é a mesma que você vai ser atendido no privado. Por quê? Porque você paga. Se você paga, você tem mais comodidade. E, logicamente, que o antivírus, tá? Pago, ele é melhor, ele é superior. Você precisa saber algumas nomenclaturas. Por exemplo, nós temos o Avast, nós temos o Panda, Bitdefender, AVG, Kaspersky, tá? Norton, e aqui é o outro que sempre cai, o Trend Micro, tá? Então, esses são os antivírus que mais caem. Agora, está caindo, e como caiu neste ano de 2018 na Polícia Federal, o seu funcionamento. E isso não é para carreiras de TI, não, para carreiras de tecnologia. Caiu para escrivão, na qual você não é obrigatório ser formado na área de tecnologia. O cara pode ser um advogado, o cara pode ser um contador, enfim. Percebam que eles estão cada vez mais aprofundando o conteúdo de mecanismos de proteção. E o que eu quero citar para vocês? Todo antivírus, ele tem a primeira metodologia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Né? A sua forma de trabalho baseado em assinatura de vírus. O que seria isso, professor? Simples, gente. O antivírus, né, ele funciona da seguinte maneira. Você já percebeu que sempre ele fica pedindo para atualizar automaticamente. Essa atualização é graças a base de dados, alguns chamam de banco de dados, que permitem atualizar, digamos que a blacklist dos vírus e pragas digitais. Então percebam, você vai numa festa, certo? Para você entrar nessa festa, você tem que ter uma identificação na qual fala que você é maior de idade, correto? Quando um arquivo entra na sua máquina, ele tem uma assinatura. E aí o que acontece? Essa assinatura, nós podemos falar que é uma identificação, na qual o seguinte, se o cara mostrar uma identificação e dentro do antivírus comprovar, por exemplo, que ele é um vírus, ele já é bloqueado automaticamente. Então o antivírus, ele faz, digamos assim, cara crachá, cara crachá. Quando o arquivo entra na sua máquina, ele já faz essa referência. Então, perceba, a primeira metodologia de um antivírus é a assinatura de vírus. Só que você, malandramente, por exemplo, já entrou, né, em uma festa e você era menor de idade. Simplesmente você pegou a carteira de identidade do seu irmão, do seu primo, do seu amigo, ou falsificou mesmo, e você conseguiu entrar. E por que eu estou falando isso? Porque existe também algumas pragas digitais poderosas que conseguem camuflar, conseguem esconder a sua assinatura. Para isso, os antivírus têm a segunda opção, a segunda metodologia, que nós chamamos de análise heurística.
Pode até parecer um nome feio, mas é algo bem fácil de se entender. Análise heurística nada mais é do que uma simulação. Então, assim, o que seria essa simulação? Imagine que você pegou no seu pendrive um arquivo que tinha a extensão .mp3. Para quem não sabe, né, uma extensão .mp3 seria de áudio, de música, por exemplo. E aí o que acontece? Esse arquivo entrou como uma assinatura de música, só que, mesmo que ele entre com crachá, o antivírus ele faz verificação em tempo real na máquina. De modo que, mesmo que ele tenha entrado com uma identificação correta, ele vai ser testado, ele vai ser realmente verificado se ele é um arquivo de MP3. E nesta verificação, que a gente chama de análise heurística, foi identificado que este arquivo não se trata de um arquivo MP3, ele se trata de um arquivo .exe, e esse arquivo .exe, você já sabe que ele tem um alto grau de periculosidade, porque ele pode se tratar de um executável, então ele vai ser movido para um setor. Esse setor se chama quarentena, tá? Então percebam, ó, vamos seguir o fluxo aqui. O arquivo entrou na minha máquina, apresentou a identidade que ele era um arquivo normal. Ele passou na primeira entrada. Mesmo que ele entrou no meu computador, ele vai ser testado. Essa parte de teste se chama análise heurística. A análise heurística vai fazer uma simulação. Nesta simulação, foi detectado que ele não era um arquivo MP3. Como dissera na sua entrada. O que aconteceu? Ele vai ser movido para a quarentena. E é muito importante também saber que quarentena é uma prisão temporária. É um local que você vai ser analisado de forma mais detalhada. Por quê? Porque o sistema ele é feito por um ser humano e ele pode errar também. Ele pode detectar um arquivo que era legal como ilegal. Então, na quarentena, ele vai ser... Desculpa, gente. Ele vai ser analisado durante 40 dias se ele realmente é um arquivo .mp3 ou se ele realmente é um arquivo .exe. Se nesses 40 dias for declarado que ele não é um arquivo MP3, ele vai ser excluído definitivamente. Se ele for declarado como arquivo MP3, significa que ele era um arquivo legal, que ele estava realmente falando a verdade quando entrou na máquina. Então ele volta para o seu local de origem. Então percebam, esse é o fluxo de um antivírus, independente se for free ou se for proprietário. Claro que o free ele vai deixar mais a desejar, ele não vai ter essa análise tão profunda. Já o proprietário, como é pago, ele tem mais, né, digamos assim, recursos que se comparado ao gratuito. Então percebam, se perguntar sobre antivírus, você tem que entender o funcionamento. E a primeira parte, a primeira metodologia é a assinatura de vírus. Por isso que é super importante que você atualize a base de dados. E você, isso é até uma dica profissional, você não tem o hábito de atualizar o seu antivírus. Então o que acontece? Todo dia não nasce uma criança nova? Sim. Todo dia nasce um vírus novo. E se você não atualiza a sua base, logicamente que todos os vírus que nasceram no dia de hoje vão estar o quê? Livres para entrar na sua máquina. Por isso que é super importante que você sempre atualize o seu antivírus. E de preferência, deixar com a atualização automática, tudo bem? Bom, uma vez que passou a parte de assinatura de vírus, né, nós temos a análise heurística, que nada mais é do que a simulação do arquivo que entrou na sua máquina. Então, independente se ele passou com a identidade ok, ele vai ser testado, ele vai ser simulado. Tudo bem? E aí, vai ter duas coisas, né? Se tiver tudo bem, vai continuar no local de origem. Se não, vai para a quarentena, lá ele vai ser julgado pelo que ele diz ser e não era. Tudo bem, gente? Então, essa é a parte de antivírus. Precisamos entender essa parte. Algumas dicas que são super importantes, tá? Quando se trata do sistema operacional Windows, ele pode cobrar sobre sistema nativo ou sistema padrão. Ah, professor, o que seria isso? O Windows, a versão 7, 8 e 10,
ele já vem instalado automaticamente um antivírus da Microsoft, na qual, se você estiver utilizando o Windows 7, você vai ter o Microsoft Security Essentials, tá? E se você estiver utilizando... Oi, não apareceu aqui, né? Se você estiver utilizando o 8 ou o 10, você vai ter o Windows Defender, tá? Primeira pegadinha do seu concurso. Por ser um sistema operacional Windows, não é possível instalar um outro antivírus. Falso. Por padrão, vem o Windows Defender, se for 8 ou 10, né? Mas é possível sim você colocar um outro antivírus. Claro que você não vai deixar os dois antivírus funcionando ao mesmo tempo. Você precisa desativar um, porque senão vai dar conflito, tudo bem? Então, pode sim ter, inclusive pode ter até 3 antivírus instalados, que não é recomendável, lógico. Mas eu tenho que definir um como padrão. É como se fosse a questão de navegadores. Eu posso ter o Internet Explorer ou o Edge como padrão, né? Mas eu posso instalar outros também. Lógico, um somente será o padrão dessa ferramenta de segurança, tá? Bom, firewall. Entendemos para que serve o antivírus. Agora iremos entender para que serve o firewall. A tradução literal de firewall significa parede de fogo, conforme a imagem ilustra bem. Ele significa o quê? Ele é um bloqueio da rede LAN, que nós vimos em redes de computadores que seria uma rede interna, da rede WAN, que seria uma rede externa, também chamada de internet. Então percebam só, o firewall ele bloqueia acessos tanto da intranet para a internet, quanto o oposto, tudo bem? Se ele falar que o firewall bloqueia somente a rede externa, já é falso de cara. E algumas bancas costumam fazer essa pegadinha. Costumam falar que o firewall só bloqueia a rede interna. Não, ele está no meio. Ele separa a rede interna da rede externa. E aí uma coisa importante, tá? Que o firewall ele pode ser tanto de software quanto de hardware. Então, significa dizer o seguinte, que ele pode ser um equipamento, como aqui está mostrando para vocês, como ele pode ser uma solução lógica, assim como o pfSense, o Hacker, entre outros. Então, percebam, além de ser uma ferramenta que bloqueia a rede externa da rede interna, você pode configurar um hardware ou você pode configurar um software. Perfeito? Bom, outra coisa que é importante salientar. Um firewall, gente, ele pode ser classificado por categorias, tá? Mas tem 2 categorias que sempre caem em concurso, que nós sempre temos que estar antenados. A primeira categoria é filtragem de dados, tá? O que seria um firewall do tipo de filtragem de dados? Ele analisa pacote... Opa, assassinando aqui o português. Ele analisa pacote por pacote. Quando você acessa a internet, quando você manda uma solicitação de um site, de um sistema, enfim, qualquer aplicação, você divide essa aplicação em pacotes e esses pacotes vão e voltam. Ele vai na solicitação e ele retorna, né, na resposta dessa solicitação. E o que acontece? Esses pacotes, eles têm a nomenclatura, ele tem o IP, ele tem o endereço dele, na qual, o que funciona? O firewall, ele vai ter uma lista, né, que a gente chama também de blacklist, que vai estar falando, está permitido? Sim ou não? Se esse pacote está permitido entrar na rede interna, autorizado. Se ele não está permitido, acesso negado. A mesma coisa acontece se o usuário quer acessar uma página que está bloqueada, porque ele vai mandar uma solicitação, e essa solicitação vai ser o seguinte: o usuário tal mandou acesso ao Facebook.
o firewall vai ter as regras, vai falar o seguinte, ó, professor João Kleber, o senhor não tem acesso ao Facebook, então, negado. E aí vai aparecer um erro para o usuário, né? Erro da página 404, acesso não autorizado, ou a página não pode ser encontrada. E quem está fazendo isso é o firewall. E isso, quando ele analisa pacote por pacote, ele se chama filtragem de dados. Nós também temos o servidor proxy, que é uma categoria de firewall. Aqui, ele não vai trabalhar com filtragem de dados, porque o próprio nome já induz. Aqui, ele vai trabalhar com aplicação, tá? Lá na aula de protocolos, eu ensinei para vocês que um protocolo pode ser identificado ou pela sua nomenclatura ou pela sua porta, tá? Por exemplo, se eu estou acessando a internet, eu utilizo duas portas. Ou utilizo HTTP ou utilizo HTTPS. Traduzindo em portas, ou utilizo a porta 80 para navegar de forma geral, ou utilizo a porta 443 para navegar de forma segura. E aonde que eu quero chegar? O servidor proxy, ele faz este tipo de controle. Significa dizer o seguinte, que ele também está entre a rede interna e a rede externa, só que o seu bloqueio não vai ser analisado pacote por pacote, ele vai analisar a aplicação, ele vai analisar a porta que você está utilizando. Se eu estou utilizando internet, porta 80 ou porta 443. Se eu estou utilizando, por exemplo, e-mail, SMTP para envio ou POP IMAP para recebimento. Então percebam, eu tenho dois tipos de firewall, só que o seu funcionamento é completamente diferente. E aí tem algumas pegadinhas. O filtragem de dados, ele vai ser mais lento, né? Por que ele vai ser mais lento? Porque ele vai analisar pacote por pacote. Só que ele tem mais flexibilidade. Tá? Já o servidor proxy, ele vai ser mais rápido. Só que ele não vai ser tão flexível. Por quê? Você vai ter que criar uma regrinha de exceção. Por que vai ter que... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Criar uma regrinha de exceção. Você bloqueia tudo, né? Se eu vou, por exemplo, bloquear a porta 80, a porta 443, eu não acesso a internet de forma alguma. E aí eu tenho que criar uma outra regra para tentar liberar determinado site específico. Então percebam, ele vai ser mais rápido, só que ele é menos flexível. Aqui ele é mais lento, só que ele é mais flexível. Se não automaticamente não está no blacklist, é porque ele está liberado. Então essas duas ferramentas, né, que eu acabei de citar para vocês, cada um com um objetivo. No concurso público, ele vai tentar te induzir ao erro. Ele vai falar o seguinte, é uma solução que permite o bloqueio de internet. Antivírus falso, antivírus, pragas digitais, códigos maliciosos, bloqueio de internet e serviços de internet é o firewall. Bloqueio de e-mail, firewall. E aí tem uma coisa importante. Algumas bancas costumam colocar situações hipotéticas, como colocar uma historinha. Então percebam só. Se ele fala o seguinte, o chefe do gabinete tal possui acesso a redes sociais. Se ele clicar na rede social e essa rede social for detectado que um arquivo em si tiver vírus, quem fez o bloqueio, o antivírus ou o firewall? Se ele clicou e executou o arquivo,
certo? O arquivo do código seria o antivírus. Agora, se ele falasse para bloquear o acesso à rede social, aí não seria o antivírus, hipótese alguma, seria o firewall. Então você tem que ficar muito atento com essas pegadinhas, essas comparações que vai existir no seu concurso, tá, gente? Bom, DMZ é algo novo, né? Que caiu nos anos de 2013 até 2014, agora deu uma retornada novamente, e que nós precisamos ficar atento. DMZ, ele significa uma zona desmilitarizada. Professor, o que seria isso? É uma rede isolada. Então, percebam só, você tem uma rede, né, e você trabalha com clientes, mesmo que seja no órgão público, nós temos que prover serviço para o cidadão. E o serviço do cidadão, por exemplo, ele tem acesso a um sistema, ele tem acesso a arquivos, ele tem acesso a e-mail. E aí o que acontece? Esses tipos de serviço é voltado para o cidadão, mas não todos os serviços do órgão público têm que ser disponibilizados. Então percebam, eu tenho algo chamado de intranet. Já citamos anteriormente que intranet é uma rede interna. Se eu libero toda a minha intranet, você concorda comigo que eu tenho um risco de um cracker invadir a intranet e ter acesso a todos os dados do órgão público? Ou, por exemplo, eu posso ter uma perca de arquivos conforme um acesso indevido ou não autorizado de um cidadão? Então, o que acontece? Para evitar isso, foi criar algo chamado de DMZ. DMZ é uma zona desmilitarizada, na qual você vai colocar essa palavrinha aqui, isolamento. Então percebam só, aqui está a minha rede LAN, está a minha intranet, na qual tem todos os serviços que eu faço. Por exemplo, aqui eu tenho todos os arquivos da LAC, né, todos os arquivos de aula. E o que acontece? Eu irei publicar somente arquivos de editais. Então, editais eu preciso que seja compartilhado com todo mundo, ok? Então, percebam, eu vou criar uma DMZ na qual o cidadão, seja você, eu ou o professor Luiz, ou independente de qualquer pessoa que esteja, ele vai acessar via internet, ele vai verificar, ele quer o arquivo de edital da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele vai falar o seguinte, você quer a Polícia de Rodoviária Federal? O firewall fala, beleza, está aqui teu arquivo. E aí, por exemplo, nós temos o nosso técnico, vamos supor que o Nico precisa de ter um acesso a um arquivo de um sistema qualquer aqui da instituição. Ele vai ter uma regra cadastrada dentro do firewall, na qual ele vai identificar o seguinte, eu preciso ter acesso a um determinado arquivo que está na rede LAN. O firewall automaticamente vai mandar acesso à rede LAN. Então percebam, a DMZ é um espaço onde você vai criar virtualmente uma rede na qual as pessoas têm algo compartilhado. E por que existe isso? Porque as pessoas, por exemplo, não podem ter acesso ao sistema da LAC. As pessoas não podem ter acesso, por exemplo, às informações confidenciais da LAC. Mas eles têm que ter acesso aos editais, que isso é algo padrão para todo aluno. Então a DMZ ela serve para isso, para segmentar, para isolar, para evitar com que crackers tenham acesso indevido a toda a rede interna, seja de um órgão público ou de uma empresa privada. Então, toda vez que ele citar no seu concurso público sobre DMZ, eu quero que vocês gravem esta palavrinha aqui, ó, isolamento. E lembre-se, esse isolamento, ele é virtualmente. Não existe uma rede física criada somente para editais. É separado logicamente. Então, significa que é algo virtual. E eles estão pegando muito nisso aqui, ó, porque ele já sabe que o aluno já sabe que DMZ é zona desmilitarizada, mas ele vai te induzir ao erro, vai falar que é uma rede física, e aí é que você vai falar, não, não é uma rede física, é uma rede lógica, é uma rede virtual. Bom, agora nós iremos abordar sobre IDS, tá? Professor, o que seria IDS? O IDS nada mais é, gente, do que um sistema de detecção de intrusão para evitar, né,
com que pessoas não autorizadas tenham acesso a informações confidenciais de uma rede. Então, o IDS é como se fosse um espião, vamos dizer assim, o 007, o James Bond, né? Na qual ele fica monitorando o tráfego na rede. E aí, como é que funciona esse IDS? O IDS ele vai cadastrar todos os IPs, e aí se parece meio que estranho, IP é uma identificação na rede, é um equipamento. Todo equipamento que está conectado a uma rede, ele precisa de um IP, na qual vai ter todos os IPs cadastrados da LAC, e aí vai visualizar que um IP diferente está tendo acesso ao arquivo de aulas. Logicamente, que se aquele IP não está cadastrado, a gente vai ligar o sinal de alerta. Opa, nós estamos tendo uma tentativa de invasão no site, no sistema da LAC. Por quê? Esse IP não está cadastrado. É como se fosse o seguinte: você vai ter um aniversário, uma boate qualquer. Você não faz uma lista de aniversário, uma lista de ingressos? E aí o cara fala o seguinte: eu quero ir na festa do professor João Kleber. Beleza, qual é o seu nome? Parará Piriri, Parará Piriri. Aí o cara fala um nome, não existe esse nome na lista. E aí você já sabe que aquilo lá pode ser o quê? Um intruso. Ele quer entrar no aniversário do professor João Kleber de graça. Então, ele quer causar problemas. Então perceba, o IDS ele funciona dessa seguinte maneira: você vai ter uma lista na qual vai ser detectado se pode ou não pode. Não pode, foi detectado que é um intruso. E aí ele emite um alerta, na qual ele vai ligar para o professor João Kleber e falar assim: professor João Kleber, tem um fulano de tal, falou que é seu aluno e ele quer entrar na festa. É verdade isso? E eu vou falar: não conheço esse cidadão. E aí é a mesma coisa que o administrador da rede vai fazer: bloqueia o acesso ou desliga o servidor. Nós estamos sofrendo uma tentativa de ataque. Então percebam, o IDS ele monitora uma rede, na qual ele fica analisando quem pode e quem não pode através do cadastro. E aí tem uma coisa muito importante, tá? O IDS tem duas categorias. Vou colocar aqui um slide branco para nós, porque o IDS pode ser WIDS, tá? Ou NIDS. E qual que é a diferença, professor? O H vem de host. E host significa máquina ou equipamentos individuais. Quando você tem o NIDS, você tem algo chamado network, que a tradução literal é rede. Então, você pode ter sistemas de detecção de intrusão baseados na rede, ou você pode ter sistemas baseados em host. Eu posso, por exemplo, cadastrar individualmente máquina por máquina, ou eu posso criar uma rede e cadastrar ela toda. Então, você define que tipo de IDS você vai ter. Lembrando sempre que o sistema de detecção de intrusão ele não vai ter uma tomada de decisão. Ele vai emitir um alerta na qual ele vai entrar em contato, e aí podemos ter via e-mail, via SMS, enfim, e vai falar: estamos sofrendo uma tentativa de ataque. E aí o administrador da rede, né, o responsável pela tecnologia, pelo setor de TI do órgão público em si, vai tomar uma decisão. Tudo bem? Então, isso que se trata sobre IDS. Agora nós iremos abordar sobre scanners. Deixa eu tomar um copinho d'água aqui, gente. Professor, para que serve o scanner? O scanner, se você pegar e lembrar de scanner de dispositivo de entrada e saída, ele não permite entrar com dados. A ideia do scanner na segurança da informação, gente, é fazer uma varredura. Então, você vai colocar esta nomenclatura: varredura. E é utilizado por hackers. Professor, como assim? O senhor está falando que vai ser utilizado por hackers? Porque se você viu a aula de redes de computadores, se você viu a aula de princípios da segurança da informação, você sabe que hackers é um cara do bem. Então, o que o hackers faz? Ele pega os scanners e faz uma varredura na rede para ver se encontra algo chamado de vulnerabilidades. E o que são vulnerabilidades numa rede, gente? Vulnerabilidades nada mais é do que fraquezas, da qual você pode utilizar para o bem
ou para o mal. Então eu passo um scanner na rede da LAC, identifico que existe uma porta, tá? E o que é uma porta? Um protocolo ou uma falha num determinado sistema que está deixando aberto. E aí eu vou falar o seguinte, ó, vamos consertar essa parte do sistema. Por quê? Crackers pode utilizar de forma errônea essa brecha, essa vulnerabilidade, esse erro do sistema. Então o scanners, ele permite fazer o quê? Uma varredura, ele permite visualizar todas as fraquezas que o sistema vai ter. Lembrando que scanners, no caso, né, seria uma ferramenta, né, de segurança, diferentemente, por exemplo, né, do spoofing, que é digamos assim, um tipo de ataque na qual o usuário vai tentar escutar tudo que tem na rede. O scanners é diferente do spoofing, fiquem muito atentos, porque o spoofing, perdão, ele é um tipo de ataque na qual o usuário, o cracker, vai tentar interceptar todos os dados da rede. Traduzindo, é um grampo, né? Já o scanners, ele verifica todas as fraquezas. É como se fosse um segurança. Ele vai analisar se todas as salas, por exemplo, da LAC está fechadas, se o alarme está funcionando, se o sensor de incêndio está funcionando. Então ele faz uma varredura. Quando está tudo ok, ele fala, ó, tudo ok, professor João Kleber. Tá tudo certinho as questões de segurança, tudo bem? Lembrando, tá? Ele pode fazer tanto em máquinas pessoais quanto em servidores. Então, assim como o IDS, ele pode ser individual, ele pode ser na rede em questão, tá? Anti-spam. O anti-spam nada mais é do que uma solução, tá, que permite com que você não receba mais aqueles e-mails publicitários, aqueles e-mails que são encaminhados em larga escala. Temos que ficar muito atento, porque a banca vai te induzir ao erro, vai falar que spam, a responsabilidade em si seria do antivírus. O antivírus não é responsável por bloquear e-mails, tá? E-mails. Agora, se você baixa o arquivo do e-mail, ele entrou para a máquina. Se ele entrou para a máquina, você clicou para executar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Aí sim ele vai verificar se aquele código é malicioso ou não. Então percebam, o spam, o e-mail em questão, não é o antivírus. Ah, mas o meu antivírus lá em casa, o professor João Kleber faz. Claro, porque hoje os e-mails, os antivírus em questão, eles têm recursos a mais. É como se fosse o seguinte, gente. Hoje, uma máquina de lavar roupa não faz várias funções? Ela não bate, não deixa de molho e não centrifuga? O que acontece? Quando criaram a máquina de lavar roupa, nem sei quando que foi inventada, digamos há 30 anos atrás, o que acontece? A função dela era só bater. Hoje tem várias funções agregadas. Por quê? Se eu não criar coisas inovadoras, eu não consigo ter vida no mercado. Eu não gero competição, não gero competitividade. Então, anti-spam é uma solução que bloqueia e-mails não desejados, não solicitados. Tudo bem? Bom,
Bloqueador de pop-up é outro também que está caindo em concurso. O bloqueador de pop-up, os próprios navegadores, tá? Isso, o Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, eles possuem uma opção de bloquear essas propagandas. E o que são pop-ups? Essas propagandas indesejáveis. Você vai lá na página da internet e de repente aparece uma propaganda. Você clica num produto, aparece uma propaganda. E às vezes isso incomoda demais. Então, se ele te falar o que é bloqueador de pop-up, ele vai bloquear essas páginas ou esses links que aparecem do nada no seu computador. E outra, normalmente, né, os pop-ups têm a ideia de publicidades e anúncios, mas pode ser também que os pop-ups, por trás dele, né, pode ser que exista algum tipo de vírus. Então percebam, nós temos várias ferramentas de proteção. E outra coisa, não é viável, por exemplo, que no órgão público ou numa empresa privada você tenha uma só ferramenta. Todas essas ferramentas, cada um tem o seu objetivo. Então, para se manter seguro, eu preciso desse conjunto de soluções. E nós temos que ficar muito atento. E, logicamente, para massificar nosso conhecimento, gente, vamos começar a responder questões, tá? Essa primeira questão foi para analista, né, na Bahia Gás, e ele pergunta o seguinte: escolha a melhor alternativa que defina o que é uma DMZ. Antes de olhar as alternativas, antes de sofrer, você tem que fazer a pergunta para si: o que é DMZ? DMZ é uma zona desmilitarizada, como aqui o próprio já diz. Só que qual que é a palavra-chave? Palavra-chave, perdão? Isolamento. Então, sempre quando falar isolamento e for, tá, uma rede virtual, uma rede lógica, está falando sobre DMZ. Vamos lá. Alternativa A é o local físico. Nem precisa sofrer. Já falamos que não existe fisicamente, somente virtualmente. É uma área lógica da rede, ok, na qual geralmente são colocados os servidores e serviços que estarão publicamente disponíveis na internet. Geralmente é protegido por algum mecanismo de segurança como o firewall. Sim, até então nós temos aqui a nossa alternativa, mas vamos acompanhar. É a área mais segura do data center, onde somente o administrador de empresa tem acesso. Negativo, todas as pessoas têm acesso à zona desmilitarizada. Ele é um isolamento, justamente para separar, né, as informações confidenciais das informações que estão públicas. Então pode eliminar a alternativa C. É uma área física, pode eliminar, porque é uma área virtual. Já foi. O principal objetivo da DMZ é aumentar a velocidade de acesso a páginas da web. Não tem nada a ver, é para deixar público um acesso a um sistema ou a um serviço da internet. Então, gabarito alternativa B. Vejam como é importante entender os conceitos de mecanismos de proteção, tá, gente? Próxima, da Prefeitura de Teresina, Piauí, né, para o cargo de advogado. Para que a segurança da informação seja mantida em um ambiente com acesso à internet, é correto afirmar: a instalação de um firewall garante que a rede esteja segura contra invasores, podendo ser a única linha de defesa. Acabei de falar na explicação que não é somente uma solução, é um conjunto de soluções que permite a segurança da informação. Então, nós já podemos eliminar de cara essa questão. O firewall protege apenas contra ataques internos ao firewall, nada podendo fazer contra ataques que partem de fora da rede por ele protegida. Primeiro, que o firewall ele vai fazer bloqueio de acesso, né? Lógico que pode ser tipo de ataque, o cara quer tentar acessar uma página, um sistema, só que ele funciona tanto internamente quanto externamente, então podemos eliminar essa questão. A instalação de um sistema de informação deve ser feita com o sistema conectado à internet, para que possíveis ataques possam ser neutralizados na instalação. Não tem nada a ver. Eu não preciso estar conectado à internet para verificar o acesso, por exemplo, interno. Então, pode eliminar essa assertiva aqui também. A configuração segura para um proxy web deve liberar acesso somente aos endereços de IPs de usuários autorizados. E olha que legal. Proxy é um tipo, né, de firewall. Então percebam, aqui ele colocou certinho a definição, que vai ter uma blacklist, vai verificar se pode ou não pode. Podendo,
ele vai ter o seu respectivo acesso. Mas vamos para a próxima. Uma intranet é considerada uma rede pública. Completamente equivocado, porque intranet é uma rede privada, é uma rede restrita. Então, logicamente que o nosso gabarito é a alternativa D, D de Deus, né? Mais uma questãozinha, dessa vez foi da FUB. Acesso foi a bancalizadora. Vamos ver o que ele está cobrando. Acerca de firewalls, VPN, IDS e antivírus, tá? Sistemas IDS podem ser implantados de forma que protejam uma máquina específica ou uma rede de computadores. Definição corretíssima de IDS. Eu posso ter NIDs, que seria focado para a rede, ou eu posso ter HIDs, que é focado para a máquina, focada por host. Então está correto. Foi até estranho, né, essa questão do CESP, porque não colocou nenhuma pegadinha. Normalmente todo o aluno fala, tem pegadinha. Não, mas realmente está correta. Próxima, julgue os próximos itens com relação à auditoria, prevenção de intrusão e proxy. Na auditoria de uma rede de computadores, podem ser verificados os serviços e portas de seus servidores. Para essa verificação, podem ser usadas ferramentas classificadas como scanners de vulnerabilidades. Correto também, porque é a partir do scanner que você vai verificar todas as fraquezas do seu sistema. É através dos scanners que você conseguir uma auditoria. Você fala, ó, preciso melhorar isso, 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 isso. Então, mais uma questão correta do CESP, tá? Bom, próxima questão agora, o TRE de Mato Grosso, para o ano de 2015, vai cobrar o seguinte. A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é, e essa é uma questão muito boa porque vai cobrar tudo que a gente aprendeu na aula. Vai tentar te conduzir ao erro, falar que é um firewall, falar que é um IDS, vamos identificar. Monitorar o tráfego da rede e identificar possíveis ataques de invasão? Logicamente que não, né? Porque nós já vimos que quem faz esse tipo de detecção é o IDS. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos. Ó, vamos colocar o sinal de alerta, né? Que até então esse aqui é a que está mais correta. 3. Fazer backup de segurança dos arquivos considerados críticos para o funcionamento do computador. Algum momento eu falei para você que o antivírus é responsável por fazer backup? Não, né, gente? Então, elimina-se isso aqui. Bloquear sítios. Sítios também é conhecido como sites de propagandas da internet. Não. Quem faz isso é o firewall. Evitar o recebimento de mensagens indesejadas de e-mail, tais como mensagens do tipo spam. Falamos também na nossa aula que isso é chamado de anti-spam. E, logicamente, é funcionalidade de um antivírus verificar se o arquivo tem ou não um código malicioso. Próxima questão. E essa questão foi de agora, né, da Polícia Federal. Para o cargo de escrivão, ele cobra o seguinte. Acerca de redes de computadores e segurança, julgue o item que se segue. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos. Aqui você vai ter que ter interpretação, porque ele vai te tentar induzir se você conhece o funcionamento do computador. Lembre-se, um vírus entra na sua máquina e ele faz o teste no antivírus. Qual é a primeira geração? Qual é o primeiro teste? Não é a assinatura de vírus? Sim, o que é assinatura de vírus? Base de dados. Vai verificar se ele pode ou não entrar. Depois, se ele chegar a entrar na sua máquina, vai para a segunda metodologia, que é chamado de análise heurística. E o que essa análise heurística faz? Ele identifica se é realmente ou não um vírus. Então, logicamente, que está correto essa questão, porque a análise heurística realmente é uma metodologia que vai escanear, ele vai simular se esse arquivo é um vírus ou não. Tudo bem? E assim a gente termina mais uma aula sobre mecanismos de proteção, e aí é algo técnico.
Se tiver dúvida, volte à aula. Isso que é interessante de aula online, né? Que você pode voltar 1, 2, 3 vezes. E, gente, respondam questões. Só assim você vai conseguir massificar o seu conhecimento. Tenha uma ótima semana. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá